Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e eu vim hoje para dizer para vocês que começaremos uma série de lives que foram gravadas e que eu estarei disponibilizando para vocês. E essa aula realmente está incrível, gente. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então, vamos para a aula após a nossa vinheta. A aula de hoje é a aula 23, Sonhando Acordado, né? O codinome da aula, tá bom? Então a gente vai imergir, vai para esse sonho aqui, né? Vamos interagir com essa plataforma como se fosse um sonho, mas na verdade é um game, né? Um jogo, né? A gente tem ali um painel de controle e o que a gente vai fazer nessa apresentação, nessa aula, todo o conteúdo vai ser dividido nessas 4 partes. Vai ter um personagem, que basicamente o que nós veremos são os dados do caso clínico propriamente dito. Nós vamos ter esse outro botão aqui que vai ser os amigos, que a gente vai entender um pouquinho o que é o sono, né? O que é um relógio biológico, quais são os ciclos do sono, quais são as fases do sono, o que acontece nelas, guia do personagem, né? Nós vamos entender outras questões também, e as missões nós vamos entender basicamente a doença, né? O que é a insônia, quais são os distúrbios do sono. Então, dividir essa aula em 4 partes, tá bom? Vamos clicar aqui no personagem para a gente entender um pouquinho melhor do que se trata. Então, vamos lá, gente. Ó, é um paciente feminino de 28 anos, vai ao consultório pois não está dormindo o suficiente. E vejam que a paciente, ela não reclama que está dormindo muito ou pouco, ela tá reclamando que não está dormindo o suficiente. Então, insônia ou dificuldade para dormir tem mais relação com suficiência de sono do que com quantidade de sono, tá bom? Aí prossegue o caso clínico da seguinte forma: sente-se cansada nos últimos 2 meses. Então, nos últimos 2 meses, ou seja, um tempo de 2 meses, será que é suficiente para se fazer uma avaliação se a insônia é uma insônia patológica ou se é uma insônia fisiológica que pode ser tratada apenas com alterações no estilo de vida? Então, sente-se cansado nos últimos 2 meses. E a gente vai ver nessa aula que o cansaço físico e que o cansaço mental são complicações da insônia. Por que são complicações da insônia? Porque justamente o sono, e principalmente quando a gente atinge determinadas fases do sono, que a gente tem a restauração do nosso cansaço diário. Então, quando a gente se cansa, quando a gente, quando a gente vai dormir e atinge determinadas fases do sono, o objetivo principal é o descanso fisiológico. Então, nós temos a redução de diversos parâmetros fisiológicos, batimentos cardíacos, atividade cerebral, metabolismo. Tudo isso diminui para que possa restaurar o desgaste que aconteceu durante o dia. Então, essa paciente ela está cansada, se sente cansada nos últimos 2 meses. E aí continua assim. Ela tem dificuldade para adormecer e acorda várias vezes à noite. Então vejam que ela tem 2 problemas. Ela tanto tem dificuldade para adormecer, para dar início ao sono, como depois que ela dorme, o sono dela parece sempre bem fragmentado. Ela acorda várias vezes durante a noite, tá bom? Os problemas começaram após uma discussão com o namorado. Não apresenta outro problema além da fadiga, por não dormir suas 8 horas habituais. E aí vem exatamente aquilo que eu falei no início da aula. Ela dorme 8 horas habitualmente, ou ela gostaria de dormir as 8 horas habitualmente, mas isso não é suficiente para ela. Então a insônia tem mais relação com a suficiência de sono do que com a quantidade de sono, certo? Ela nega o uso de drogas e bebe muito raramente. Por que precisa ser feitas essas perguntas? Porque
a paciente pode fazer o uso de drogas que são estimulantes e, evidentemente, isso vai atrapalhar o sono. Ela pode fazer o uso do álcool e o álcool pode estar também atrapalhando o sono da paciente. Ao exame físico não apresenta nenhuma alteração. Diante do quadro da paciente, o psiquiatra prescreveu o Zolpidem 5 mg à noite por 4 semanas, onde será reavaliada. A gente vai falar de tratamento só amanhã, tá? Vai ver se Zolpidem é adequado para essa paciente, a gente vai ver se 5 mg é uma dosagem também inicial, a gente também vai aprender se 4 semanas de tratamento vai ser suficiente, se precisaria de um tempo adicional, tá bom, gente? Vou clicar aqui para a gente seguir para a próxima parte. A próxima parte são os objetivos. O que a gente pretende com a aula de hoje? Primeiro, conhecer as diferenças entre os diversos cronotipos. Então, o que são cronotipos, né? Será que as pessoas são divididas em tipos diferentes de estilos para dormir? Será que tem pessoas que dormem mais? Será que tem pessoas que dormem menos? Será que as pessoas que dormem menos, elas também podem ser classificadas com algum grau de insônia? A gente vai tentar discutir essas questões também. Segundo objetivo é analisar as diferentes fases do ciclo do sono, associando com a necessidade de sono individual. Terceiro objetivo é compreender os critérios diagnósticos para insônia, analisando as suas principais causas. E o quarto objetivo é conhecer as regiões e os neurotransmissores responsáveis pelo sono e pela vigília. Então hoje, a aula de hoje é toda uma preparação para que amanhã a gente possa fazer um tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico, tá bom? Então vou clicar mais uma vez aqui e são 4 perguntas para a aula de hoje para guiar, né, toda a discussão, todo o conteúdo que a gente vai aprender. É comum dormir menos de 8 horas por noite, sentir-se fadigado? A gente aprendeu que a gente tem que dormir pelo menos 8 horas por noite. Será que se a gente dormir menos de 8 horas, a gente necessariamente vai acordar fadigado? Ou existem pessoas que dormem mais de 8 horas e também acordam fadigado, e pessoas que dormem menos de 8 horas, mas acordam sem cansaço nenhum? Segunda pergunta, como ocorre o descanso fisiológico durante o sono? Será que a gente tem que passar por todas as fases do sono para ter o descanso fisiológico? Será que a noite toda a gente chega no sono profundo? A gente vai entender um pouquinho sobre isso aí. Quais áreas cerebrais estão ativas durante o ciclo do sono da vigília? E quais os neurotransmissores envolvidos no ciclo sono-vigília também, tá certo? Então, vamos clicar mais uma vez aqui. E aí vai aparecer essa imagenzinha para a gente refletir sobre essa imagem, né? Tem uma pessoa que está deitada na cama, aparentemente essa pessoa está com insônia, não está conseguindo iniciar o sono. A gente vai ver que a dificuldade em iniciar o sono é um tipo de insônia específica, que existe um tratamento específico para ela também. E aí, né, aquela velha máxima, né, que a gente aprende, né, que para a gente dormir a gente tem que contar alguma coisa. Ele está contando aparentemente o número de xícaras de café que ele tomou durante o dia. E evidentemente a gente vai aprender também amanhã, mas evidentemente o café ele é um estimulante cerebral. E aí o paciente que faz uso do café, principalmente de forma excessiva, ele vai certamente ter problemas com o sono também, tá certo? E aí eu coloquei alguns pontos importantes nessa imagem só para a gente ter uma noção. Quanto tempo vocês dormem diariamente? Eu queria só que vocês colocassem no chat ou falassem no microfone, só para a gente ter uma ideia. Quanto tempo vocês dormem diariamente, considerando a noite apenas, né? Às vezes a gente dá aquele cochilinho depois do almoço, mas considerando só a noite. Quanto tempo vocês dormem diariamente? Euda de 6 horas, Kaique 6 horas, o Brendo de 6 a 7 horas, o Paulo também, Cauane, ninguém consegue chegar nas 8 horas, né? É um luxo, né? Dormir 8 horas. Pessoal, só no final de semana, né? Que a pessoa consegue. Peraí, deixa eu aumentar aqui, Cauane. Pode falar de novo? Só no final de semana, às vezes a pessoa consegue umas 8 a 10 horas. Dá uma compensada, né? É. Só nas férias, ó. Tá chegando as férias aí, né, gente?
Ok, gente, beleza. Então já deu para entender que vocês não conseguem dormir as 8 horas, mas também dificilmente dormem menos de 6 horas, né? Entre 6 e 7 horas é o mais comum, certo? E aí eu coloquei mais uma pergunta. O que vocês dormem, vocês consideram suficiente ou vocês acordam cansados? Nunca, professor, nunca é suficiente. Acordo morto. Pois é, isso aí vai ser um critério importante para avaliação da insônia, né? Então, mesmo que se durma 8 horas, mas e se isso não for suficiente, acaba entrando como um sono não restaurador, né? E o sono não restaurador, a gente vai ver que tem várias complicações por trás. É por isso que o paciente que tem uma insônia patológica, ele precisa tratar essa insônia. Ele precisa tratar e, na maioria das vezes, é um tratamento crônico. O paciente não consegue tratar com poucas semanas ou com poucos meses. E é o tratamento crônico, a gente vai ver amanhã, mas eu já posso adiantar que muitas vezes o paciente usa um benzodiazepínico como hipnótico, mas o benzodiazepínico tem uma série de consequências e aí ele não deveria ser utilizado para o tratamento crônico. Existem tratamentos melhores do ponto de vista, né, da cronicidade a longo prazo, tá certo, gente? Então, vamos voltar aqui, tá? Voltar aqui para a tela principal, vamos entrar aqui em amigos para a gente entender o que é que significa isso. Primeiro, a gente vai falar do relógio biológico, tá? O relógio biológico é aquele que controla, né, todo o nosso sistema fisiológico, toda a nossa produção de hormonal, né? E aí existem partes ou frações do dia em que no padrão existe a produção de determinadas substâncias que fazem com que a gente fique acordado durante o dia e fazem com que a gente fique com sono durante a noite. Isso normalmente a gente vai ver que isso não é regra, tá bom? Mas vamos entender aqui esse relógio biológico. Isso aqui é um relógio biológico padrão. Ele pode variar, né, com algumas características individuais, mas normalmente durante o dia, de 5 horas até das 5 da manhã até as 5 da tarde, o organismo produz e acumula a adenosina. E para que ele faz isso? Para que à noite haja a produção de melatonina. Então, durante o dia, com a luz solar, não há produção de melatonina. A gente vai ver amanhã como é que essa melatonina é produzida, mas a melatonina é produzida à noite quando não tem a luz do sol. Então, durante o dia é produzida a adenosina. No início da noite, das 17 horas até as 21 horas, os olhos percebem a mudança da luz, a luz cai, diminuição da luz, e isso envia estímulos ao cérebro, avisando que o corpo vai se preparar para dormir. E essa parte é extremamente importante. Por quê? Porque com a diminuição da luz, há uma produção, a pineal começa a produzir a melatonina, e a melatonina é quem vai controlar, na maior parte das vezes, o início do sono. E aí a gente já pode adiantar que quando o indivíduo está muito exposto à luz das telas, tela de um celular, tela de um computador, tela de um smartphone, tela de um tablet, essa luz ela faz o papel da luz do dia. Ela diminui ou ela atrasa a produção da melatonina. Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dormir porque têm comportamentos que diminuem a produção da melatonina. Então, essas pessoas facilmente conseguem reverter apenas fazendo uma alteração no estilo de vida, tá bom? Depois das 21 horas, o que é que acontece? Das 21 horas até as 3 horas da manhã, a adenosina, lembra da adenosina, que era produzida aqui das 5 às 5, às 5 da manhã, às 5 da tarde? Essa adenosina, ela começa a se transformar em melatonina, o hormônio que produz o sono, o hormônio que organiza o sono. Então, é aqui que ela vai começar a ser produzida, das 21 até as 3 horas. Sempre lembrando, esse relógio é um relógio biológico padrão, nem todo mundo vai ser exatamente, vai estar sincronizado com esses ponteiros aqui. Das 2 às 3 horas é o pico da produção de melatonina, então aqui de fato é quando existe o maior estímulo para o indivíduo dormir, e das 3 às 5 horas o cérebro começa a produzir cortisol, que acelera o metabolismo,
que aumenta a pressão arterial e que prepara o corpo para acordar. E o cortisol é quem vai inibir a melatonina. Então vejam que das 3 às 5 é quando o cortisol começa a ser produzido. O cortisol aumenta o metabolismo, o cortisol aumenta os batimentos cardíacos, o cortisol aumenta a frequência cardíaca e também aumenta a pressão arterial. Então vejam, se o paciente ele tem insônia e esse horário que ele acorda é um horário muito cedo, muito antecipado, a gente também antecipa a produção do cortisol. Então o paciente fica, por exemplo, mais susceptível a alterações cardiovasculares. Já estou dando algumas... Já estou entrando, na verdade, nas complicações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas vejam que regular o sono é fundamental. Por isso que se o paciente ele tem insônia por muito tempo, ele vai ter uma série de complicações que muitas vezes vai ser muito difícil reverter. Por isso que ele precisa tratar essa questão do sono através da higiene do sono, através dos medicamentos mesmo, né? Através de psicoterapia, né? Tem uma série de mecanismos, né? Para regular o sono, tá certo? Vamos ver aqui o que vocês estão falando no chat. O Alice está dizendo o seguinte: acho que o meu cérebro nunca ouviu falar em relógio biológico. Sempre tem insônia e durmo pouco. Acontece, Elias, mas é importante você procurar depois um profissional, até para se ter uma ideia de que se isso pode ser regulado através de alteração de medidas comportamentais fáceis de serem implementadas. Precisa necessariamente de tratamento médico farmacológico. Então vamos entrar aqui nessa segunda parte, que são os cronotipos. E vejam só, gente, ó, a gente tem um cronotipo que é o cronotipo intermédio, tá certo? Aqui esse do meio, nesse pico do meio. E o cronotipo intermédio, a gente está vendo aqui uma curva. E essa curva é o quê? É a concentração plasmática de melatonina em picograma por ml em função da hora do dia. Esse tipo intermédio, o pico de melatonina é quando? Aproximadamente ali de 2 até 3 horas. É exatamente o que a gente acabou de ver no relógio biológico. Então, o cronotipo intermédio é a grande maioria das pessoas. Ó. É 78% a 82% das pessoas é desse cronotipo. É o cronotipo comum. Né? Então, ele não tem horário preferencial para dormir. É claro que, normalmente, essas pessoas elas dormem ali por volta das 10, 11 horas normalmente. Acordam por volta das 6, 7 horas normalmente. Né? Dormem ali suas 7, 8 horas. E acordam super descansada, né? Super restaurada do ponto de vista fisiológico, certo? Mas o pico da melatonina é em torno ali das 2 horas. A gente tem outros cronotipos. Tem o cronotipo matutino. Qual é o cronotipo matutino? Vejam que o cronotipo matutino, a melatonina, em vez de ela começar a ser produzida ali por volta das 20 horas, né? Como é o cronotipo comum, ele começa a ser produzido por volta do meio-dia. Até muito cedo, logo cedo ele começa a produzir melatonina. E o pico acontece por volta de 8 horas. Então veja que o cronotipo matutino, o pico de melatonina ocorre quando se inicia a produção da melatonina para o cronotipo intermédio, né, para o cronotipo comum. E aí, a partir daqui, a melatonina começa a cair seus níveis ficam muito baixos ali por volta das 4 horas, 3h30. Então, veja que essa pessoa, que é o cronotipo matutino, ela poderia tranquilamente acordar todos os dias, 3h30, 4 horas, que ela acordaria sem nenhum problema de cansaço, né? Ela teria o seu sono completamente restaurado por esse tempo. Vejam que essa pessoa poderia ser considerada uma pessoa com insônia? Não. Essa pessoa é um cronotipo específico, ela dorme cedo e ela acorda cedo. Ela tem o que se chama de pico adiantado. Indivíduos matutinos, que representam de 10 a 12%, acordam cedo e dormem cedo, elas têm o pico adiantado. Então, esse pico acaba sendo um pouco antecipado. Já o cronotipo vespertino é exatamente o contrário do matutino. Veja que a produção de melatonina começa próximo
do cronotipo intermédio, né? Mais ou menos ali às 8 horas. Só que o pico, ele não cai exatamente no mesmo ponto, ele cai muito depois, né? Então, o pico da melatonina cai ali por volta das 6 horas e a diminuição da melatonina termina ali por volta de meio-dia. Então, é mais espalhado, né? Então, o cronotipo vespertino representa ali de 8 a 10%. Eles acordam e dormem mais tarde. Eles é considerado um pico atrasado, tá? Então, o pico vem depois do pico de melatonina normalmente das pessoas, né, são considerados o cronotipo intermédio, tá certo? Então nós temos isso aí e a gente já pode dizer que isso não pode ser considerado um paciente com insônia. Se ele acorda cedo, mas ele dorme cedo, ou se ele dorme tarde, mas ele acorda tarde, não necessariamente ele é um paciente com a insônia doença. Ele apenas pertence a um cronotipo fisiologicamente reconhecido e que o paciente ele já tem essas características do sono. Outra questão é com relação ao tempo de sono. Em média, a população dorme de 6 horas e meia a 8 horas e meia. Mas existem os dormidores curtos. Aquelas pessoas que dormem 6 horas e meia no máximo, e mesmo assim essas pessoas elas consideram que essa quantidade de sono é suficiente. Para os dormidores curtos, 6 horas e meia pode ser uma insônia, mas para eles não é. Então, é uma pessoa que tem fisiologicamente, a fisiologia dela é adaptada para dormir 6 horas e meia. Assim como nós temos os dormidores longos, que dormem no mínimo 8 horas e meia. Se eles dormirem menos do que isso, provavelmente era o caso da nossa paciente, o caso clínico, ela dormia 8 horas e ela considerava que essas 8 horas ela era insuficiente. Um dormidor longo ele precisa mais do que 8 horas para ser suficiente essa quantidade de sono. Tá bom, gente? Ciclos do sono. Então vamos lá, gente. Como é que acontece os ciclos do sono? Os ciclos do sono, eles são formados por meio de fases, né? Então o paciente está, né, o indivíduo, melhor dizendo, paciente não, indivíduo, ele está acordado aqui, então ele começou a dormir, ele passa aqui pelo sono REM, ele começa a ter um sono, inicialmente um sono leve, esse sono começa a se aprofundar e vejam que isso aqui são fases, a gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre isso, né? São as fases do sono, as fases do sono mais leve até as fases do sono mais profunda. A gente vai ver que cada fase tem um papel e esse papel principalmente é regular e restaurar o cansaço fisiológico. Então a gente passa o dia inteiro acordado, durante a noite o objetivo principal é que nós restauremos o nosso corpo para que nosso corpo volte a ter um funcionamento normal no dia seguinte. Vejam que aqui a gente tem algumas características. A gente tem um ciclo, tá aqui, completou, chegou aqui até o sono mais pesado, na fase do sono mais pesado, ela retorna para o sono mais leve, depois ela inicia o segundo ciclo, mesma coisa, terceiro ciclo, quarto e o quinto ciclo. Então, em média, a gente tem uns 5 ciclos por noite, né? Considerando aí uma noite de 8 horas aproximadamente, 8 horas de sono. Então, dá ali mais ou menos 90 minutos, 60 a 90 minutos cada ciclo para completar cada ciclo na sua íntegra, né? O que a gente pode observar aqui? Primeiro, esse número que tem aqui, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 30 a 60 minutos, é o tempo na qual o sono REM ele está dentro desse ciclo. Então vejam que no primeiro ciclo o sono REM é apenas 5 minutos. No segundo ciclo, 10 minutos. Depois 15 minutos. E ele finaliza, né, no final da noite, início da manhã, de 30 a 60 minutos. Então a tendência do sono REM é o quê? É aumentar o seu tempo, né, proporcionalmente. O sono REM ele vai ocupando cada vez mais espaço à medida que a noite passa, tá certo? Outra característica que a gente pode ver aqui é que normalmente o sono ele vai ficando cada vez mais superficial. Veja que aqui ele foi até o sono profundo, aqui ele permaneceu um pouco menos de tempo no sono profundo, aqui ele nem chegou nas fases mais profundas e nem aqui também. Então, cada vez mais, com o avançar da noite, as pessoas vão ficando cada vez menos no sono profundo.
Então, isso significa o quê? Que ela vai se preparando para acordar. Então, quando chega aqui, né, a pessoa já está num sono mais superficial, ela consegue acordar com uma facilidade melhor, tá certo? Então, a gente pode observar aqui que o sono REM, ele tem cada vez mais espaço, melhor dizendo, maior participação na proporção do sono, e nós podemos ver também que cada vez mais o indivíduo ele vai tendo sono mais leve com o passar das horas, até que pela manhã o sono dele vai estar mais leve. E por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é a arquitetura do sono. Quando a gente falar de hipnóticos amanhã, uma das características que deve ser importante no hipnótico é não mudar essa arquitetura do sono. Não mudar, a gente vai falar de fases agora, não mudar para o número de ciclos, não aumentar os ciclos, ou não alterar as fases, não suprimir fases, né? Então, quanto mais o hipnótico não alterar a arquitetura do sono, melhor, mais natural vai ser a ação desse hipnótico na restauração do sono, tá bom? Vamos entrar aqui nos ciclos, ou melhor, nas fases, né? Nas fases do sono. Primeira fase é qual? Primeira fase é a fase de transição entre a vigília para o sono. É naquele momento em que a gente está começando a cochilar. Está acordado, mas o sono está tão leve, né? Tá dormindo, mas o sono está tão leve, ele está numa transição tão grande entre o acordado e o dormindo, que absolutamente qualquer coisa é capaz de acordar aquela pessoa. Essa fase aqui, ela dura de 2 a 5% do tempo total de sono. Então, é uma fase bem curta. Depois, a pessoa entra na fase 2, que é a fase do sono leve. É onde ocupa a maior parte do sono. De 45% a 55% do tempo do sono é a fase 2, é o sono leve. Então, o indivíduo não está no sono profundo, capaz de reduzir as capacidades fisiológicas. Mas ele está com sono suficiente para não ser acordado. Dificilmente nessa fase a pessoa consegue ser acordada facilmente, mas o organismo dela, mas a fisiologia dela está funcionando praticamente na sua normalidade, tá bom? A fase 3, que corresponde a 3 a 8% do tempo total de sono, o indivíduo está em sono profundo e existe o processo de recuperação fisiológica. É aqui onde a atividade cerebral diminui, e isso acaba restaurando os neurônios, né? Os neurônios que estão em toda atividade durante o dia, começa a diminuir o suprimento vascular de sangue, começa a diminuir também, o metabolismo começa a diminuir, a filtração, a taxa de filtração glomerular começa a diminuir também. Então, na fase 3, é uma fase essencial para a recuperação de toda a força, de toda a atividade orgânica. Aqueles indivíduos que não atingem a fase 3, que não chegam até o sono profundo, a gente pode dizer que elas acordam relativamente cansadas. Então, provavelmente vocês devem ter visto alguém, eu dormi 8 horas de sono, mas acordei cansado. Por quê? Porque não atingi o nível de profundidade suficiente para que o sono fosse um sono restaurador. Tá certo? E aí, na sequência, vem a fase 4. Fase 4 é o sono mais profundo de todos, onde há diminuição da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca cai muito, o indivíduo ele fica com uma restauração praticamente completa das atividades orgânicas. E aí, essa fase corresponde a 10 a 15% do tempo total de sono. E a fase 5, a última fase, é a fase do sono REM, certo? É a fase onde o indivíduo ele tem os sonhos, tá certo? E tem o sono restaurador. Mas vejam que, se ele é a fase onde o indivíduo sonha, nós não temos diminuição da atividade cerebral. Na verdade, a atividade cerebral ela está aumentada. Então, o indivíduo, esse nome, ele tem sono REM, exatamente porque tem um movimento rápido dos olhos. E pela atividade neuronal aumentada, é nessa fase que acontecem os sonhos. Corresponde a 20 a 25% do tempo total de sono, tá bom? Então, quando a gente divide as fases, a gente tem o sono leve, fase 1 e 2, o sono profundo, fase 3 e fase 4,
e temos o sono REM e a fase 5. Então, a gente pode dividir em sono REM e sono não REM. Os hipnóticos, eles precisam manter, obviamente, que nem todos vão manter, a gente vai ver isso, mas os hipnóticos precisam manter essa arquitetura. Porque se ela suprime, por exemplo, a fase 3, aquela pessoa vai ter o sono normal, talvez 8 ou mais horas de sono, mas ela não vai ter o momento de restauração do cansaço orgânico. Ela vai acordar cansada. Se ela não tem, se ela suprime outras fases, ela vai deixar o sono encurtado e o indivíduo ele vai ter sono leve praticamente a noite toda. Tá? Então ele não vai ter o descanso e a recuperação fisiológica, tá certo? Ok, gente. Vou voltar aqui. Ó. Vou entrar aqui no guia dos personagens, tá? Para ver o que aqui a gente pode ver. Ó, veja só, gente. Aqui a gente vai andar por algumas constelações, né? Já que a gente está falando de sono, sonho, né? Trouxe mais esse ambiente aí para a gente poder imergir aí no conteúdo. Então aqui a gente vai falar do sono e da vigília. Os mecanismos fisiológicos. O que é que faz com que as pessoas tenham sono? O que é que faz com que as pessoas tenham a vigília, né? O que é que ativa a vigília? E como é que funcionam esses mecanismos fisiológicos? Então, a gente vai passar por algumas partes, né, nessa constelação aí, dessas estrelas, para a gente entender um pouquinho o conteúdo, tá? A primeira parte é o quê? É a chave liga-desliga. Existe um conceito que é simplista, mas ao mesmo tempo esse simplismo ele faz com que o entendimento seja mais tranquilo também. Qual é esse conceito? É exatamente o conceito de chave liga-desliga. Quando a gente pensa numa chave, o que é que a gente está pensando? Por exemplo, se você vai ligar uma luz, essa luz ou ela está ligada ou ela está desligada. Vamos pensar numa luz comum, né? Eu sei que existem luzes que você consegue dar uma gradação de luminosidade, mas vamos pensar numa luz comum, ou essa luz está ligada ou essa luz está desligada. Se a gente transferir essa analogia para o nosso cérebro, essa chave liga-desliga ela vai estar numa parte do cérebro chamada hipotálamo. Então, o hipotálamo também vai ter uma chave liga-desliga. Uma chave que, se você desliga, você diminui a atividade cerebral, significa que aquela pessoa vai ter sono. Então, se a gente pensar assim, desligou a chave, a pessoa tem sono. Então, qual é essa chave que desliga o cérebro, digamos assim? É o núcleo pré-óptico ventrolateral. Vocês lembram que eu falei lá na aula sobre ansiedade do núcleo pré-óptico ventrolateral, que é rico em neurônios GABAérgicos? E eu disse assim, olha, o GABA é um receptor que é pentamérico, que ele tem várias regiões e que ele pode ser responsável pela ansiedade, ou seja, os fármacos que vão agir aqui vão ser ansiolíticos, mas os que agem no núcleo pré-óptico ventrolateral, eles vão ser hipnóticos, eles vão causar sedação, eles vão causar sonolência. Porque é exatamente esse núcleo que é a chave desliga, que é a chave na posição desligado para que o indivíduo ele tenha sono. Então, quando o núcleo pré-óptico ventrolateral está ativado, a chave está na posição desligado e as pessoas têm sono. Por outro lado, a gente tem a chave ligado. Então, quando está na posição ligado, e qual é o núcleo que é exatamente a chave na posição ligada? É o núcleo túbero-mamilar, rico em neurônios histaminérgicos. Então, a gente sempre aprendeu que os antihistamínicos que atravessam a barreira hematoencefálica causam sono. E causam sono por quê? Porque histamina produzida pelo núcleo túbero-mamilar, essa histamina ela vai produzir vigília, e quando no hipotálamo esse núcleo está ativado, ou seja, a chave está na posição ligado, aquela pessoa ela vai ter vigília, né? Ela vai diminuir a sensação de sono, certo? Então, em termos mais simplistas, a gente pode dizer que no hipotálamo a gente tem a chave na posição desligado, que é quando existe ativação do núcleo pré-óptico ventrolateral, rico em neurônios GABAérgicos, e a chave vai estar na posição ligada, ou seja, ativo, aceso, né, o cérebro aceso, que a chave ligada é o núcleo túbero-mamilar histaminérgico, que vai estar ativo. Tá bom, gente?
Então vamos para a próxima parte. Acordado. Como é que isso vai funcionar? Esse sistema, essa chave liga-desliga vai funcionar quando a pessoa está acordada, né? E a gente precisa entender como ela vai funcionar quando está acordada, porque é exatamente isso que vai acontecer com as pessoas com insônia. A diferença é que esse mesmo sistema vai acontecer durante a noite, tá certo? Então vamos entender aqui, ó. Eu separei e destaquei para vocês, a gente tem o hipotálamo, núcleo túbero mamilar, promotor da vigília, a gente acabou de ver, ó, neurônio estaminérgico, ó, liberando histamina para o córtex, ativando o córtex, a chave numa posição ligado, certo? E aqui é o núcleo pré-óptico ventrolateral, promotor do sono. Aqui nós temos neurônios GABAérgicos, tá vendo? Aqui. Só que aqui a gente pode ver outras situações também, ó. Tá durante o dia vai estar ligado ou vai estar ativado o núcleo túbero mamilar e vai estar inativo o núcleo pré-óptico ventrolateral. Por que isso vai acontecer? Porque durante o dia, esses dois núcleos aqui, eles são controlados por outras regiões cerebrais diferentes. O núcleo túbero mamilar vai ser controlado pelo hipotálamo lateral, que produz a orexina, que é um estabilizador e promotor do estado de vigília, e essa orexina produzida pelo hipotálamo lateral vai atuar no núcleo túbero mamilar, ativando esse núcleo túbero mamilar, e ele produz histamina, que vai promover a chave, vai colocar a chave na posição ligado. Isso acontece durante o dia, certo? Por quê? Porque durante a noite a gente tem o núcleo supraquiasmático funcionando, mas durante o dia, se o hipotálamo lateral está funcionando, ao contrário, o núcleo supraquiasmático ele está inibido, é o produtor de melatonina. Então vamos só fazer uma revisão aqui. Posição ligado durante o dia. Durante o dia o que é que vai acontecer? Hipotálamo lateral funcionando, ativa o núcleo túbero mamilar e esse produz histamina para colocar a chave na posição ligada, ou seja, atividade neuronal funcionando a todo vapor, certo? Então, durante o dia, nós temos o hipotálamo lateral funcionando, mas nós temos o núcleo supraquiasmático inibido. É ele quem vai ativar aqui justamente o núcleo pré-óptico ventrolateral. Ok, gente. Então, acordado é isso que vai acontecer. E dormindo? O que vai acontecer quando o indivíduo ele está dormindo? Então, quando ele está dormindo, noite, ó, nós não temos aqui a incidência da radiação solar, tá certo? Então, durante a noite, nós não temos a ativação do hipotálamo lateral, não temos a orexina. Se não temos orexina, núcleo túbero mamilar, olha, não está funcionando, está inativo. Não temos neurônios histaminérgicos, então diminui toda a atividade cerebral. Ao mesmo tempo, à noite, nós temos aqui a melatonina, que vai ativar o núcleo supraquiasmático, e aí o núcleo supraquiasmático vai fazer o quê? Tanto vai inibir o núcleo túbero mamilar, como vai estimular esse núcleo pré-óptico ventrolateral. E esse núcleo pré-óptico ventrolateral é produtor de quê? De GABA. E o GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, durante o dia, a histamina, que é produzida pelo núcleo túbero mamilar, é quem promove a vigília. E durante a noite, o núcleo pré-óptico ventrolateral, que é produtor do GABA, é quem promove o sono. Tá? Então, a gente tem esses dois núcleos que regulam ou o sono ou regulam a vigília. Tá certo? Deixa eu só ver aqui as perguntas. Elias está perguntando: quando ocorre algum traumatismo craniano que deixa a pessoa em coma, isso ocorre em algum trauma nesse local específico ou outras áreas do cérebro podem causar isso? Nessa parte dos interruptores do sono. Pode acontecer, viu, Elias? Se acontecer um traumatismo craniano que comprometa essas regiões, né, esses núcleos, né, principalmente no hipotálamo, né, aí nós temos com certeza alguma alteração, algum distúrbio do sono. E aí não necessariamente ele vai ter só insônia, porque esses dois núcleos eles regulam o sono. Ele pode ter uma parassonia,
né? Ele pode ter uma apneia do sono, ele vai ter vários distúrbios do sono. Daqui a pouco a gente vai ver uma lista completa do que é que pode acontecer. Mas se houver lesão do hipotálamo, certamente ele vai ter algum problema do sono, sim. Tá bom? Ok, a Aline está dizendo, também estou atenta. Antihistamínicos interferem nessa parte. Exatamente, viu, Aline? Então, se você tem antihistamínico, ele vai impedir aqui a ação justamente aqui do núcleo tuberomamilar. Ok, gente. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida mais? Podemos seguir em frente. Seguir aqui. Ó, o que é que acontece, gente? É muito simplista a gente pensar que é uma chave que você liga ou você desliga. Nós não somos assim. A gente às vezes está com sono, mas a gente não necessariamente está dormindo. E a gente percebe o seguinte, quando a gente está com sono, uma das primeiras coisas que acontece é a gente ficar desatento. A desatenção é um sinal de que a gente está começando a ficar com sono. Tá? Então, na verdade, o mais correto é comparar não com aquela chave liga-desliga, mas justamente com aquela chave que você consegue graduar a luminosidade da lâmpada. A lâmpada vai estar desligada, mas vai estar com pouca luz, com muita luz, e a luz vai aumentando à medida que você vai interferindo nesse interruptor. Tá certo? Então você tem aqui, ó, acordado, alerta, criativo, ou seja, o indivíduo está de fato no estado de vigília, certo? Durante o dia ele está no estado de vigília, mas se ele começa a ficar com sono, ele começa a ficar o quê? Desatento. E a próxima etapa, quando ele diminui ainda mais a atividade cerebral, o quê? Ele começa a ter disfunção cognitiva. Né? Ele começa a ter dificuldade em entender as coisas. E aí ele começa a ter uma sonolência diurna até ficar completamente adormecido. Então, a diminuição da atividade cerebral vai diminuindo vários funcionamentos neuronais. É algo abrupto, ligado ou desligado. É mais correto você dizer que ele vai diminuindo. E por que é importante a gente saber esse espectro da ativação do sono? Porque quando a gente faz a administração de um hipnótico para o paciente, mesmo que ele não esteja dormindo, mas inicialmente ele vai ficar desatento. Ele vai perder alguma capacidade cognitiva de atenção, por exemplo. Então, isso é importante orientar o paciente, porque durante o dia, se ele fizer uso do hipnótico, ou se ele fizer uso do hipnótico de um tempo de meia-vida muito longo, ele pode dormir a noite inteira e mesmo durante o dia ele continuar tendo efeito hipnótico. E ele vai ter exatamente esse processo aqui da gradação do sono, tá certo? Da mesma forma, aquele indivíduo que tem uma hiperativação, ou seja, ele tem uma insônia, ele vai ter inicialmente o quê? Insônia, mas com o passar do tempo, se ele não resolve essa insônia, se ele não tratou essa insônia, ele começa a ter também disfunção cognitiva. Não porque ele está sonolento, não porque ele tem diminuição da atividade neuronal, mas pelo excesso de atividade neuronal, exatamente o que aconteceu, por exemplo, com a ansiedade, o paciente, por excesso de atividade neuronal, pela ativação constante e contínua dos circuitos neuronais, aquele paciente começa a ter disfunção cognitiva. E vejam que isso acaba se tornando sintomas muito mais parecidos com ansiedade do que com insônia, pânico, medo, alucinações e psicose. Isso aí, obviamente, é uma ativação extremamente exagerada, tá certo? Nessa imagem aqui, a gente pode ver também alguns circuitos que estão envolvidos com o sono e com a vigília. A gente viu histamina e a gente viu GABA. Mas além de histamina e GABA, a gente tem a dopamina, a gente tem serotonina, noradrenalina, acetilcolina. Todos esses circuitos eles têm algum envolvimento, alguma participação no papel do sono e da vigília. É por isso que os antidepressivos eles conseguem causar sono, principalmente os antidepressivos sedativos. Eles conseguem causar sono. A gente viu inclusive isso na prática, dos casos clínicos. Existia um paciente que tinha sono que provavelmente teria melhor resultado se fosse administrado para ele um antidepressivo que fosse sedativo. Tá certo, gente? Então, isso aqui é o que a gente sabe sobre o sono e sobre a vigília. Então, na insônia, acontece exatamente
o que a gente viu na vigília. Que diferença nós temos na insônia? É que isso vai acontecer, essa ativação vai acontecer durante a noite. Durante a noite é para a gente ter o núcleo pré-óptico ventrolateral ativo e o núcleo túbero-mamilar inativo. Quando a gente continua com o núcleo túbero-mamilar ativo durante a noite, essa ativação noturna excessiva é o que causa insônia. É por isso que aqui nós estamos vendo um cérebro completamente avermelhado, né, mostrando essa ativação excessiva, essa hiperativação. A gente quer fazer com que esse cérebro durante a noite ele seja menos ativo, o paciente fique adormecido. Quem vai fazer isso vão ser os fármacos hipnóticos. A gente tem alguns exemplos aqui, a gente vai ver todos amanhã, tá certo? Então, o núcleo túbero-mamilar é o núcleo que vai continuar ativo durante a noite se o paciente ele tem insônia. E ao contrário, se o paciente ele durante o dia ele precisa estar na vigília, né, precisa estar vigilando, precisa ter atividade cerebral, e durante o dia ele ainda está sob efeito do hipnótico, o que acontece é o quê? É justamente isso aqui, diminuição da atividade cerebral. Ele está com ativação deficiente, sonolência diurna excessiva. E muitas vezes, a gente vai ver na aula de amanhã, muitas vezes o paciente ele faz uso de um hipnótico que tem um tempo de meia-vida muito longo, ele consegue ter efeito durante a noite inteira, mas no dia seguinte ele tem o que se chama de ressaca do hipnótico. Ele começa a ter sono durante o dia também, tá certo? Então, nesse caso aqui, o núcleo pré-óptico ventrolateral vai estar excessivamente ativado. E aí, esse paciente muitas vezes precisa de um estimulante, né? Cafeína, modafinil. Então, ele vai precisar estimular o cérebro para que ele volte à sua atividade normal. Tá certo, gente? Então, vamos para o segundo esquema, né? No segundo esquema, a gente vai ver os distúrbios do sono. Viu a fisiologia, né? Fisiologia e na fisiologia do sono da vigília, a gente viu aquela primeira constelação. Nessa segunda constelação, a gente vai falar sobre os distúrbios do sono. Então, primeiro, quais são esses distúrbios do sono? Vai falar mais sobre a insônia, é o que a gente vai tratar primariamente, mas não existe apenas insônia, existem distúrbios respiratórios do sono. Entre elas, nós temos a apneia do sono, hipersonias de origem central. Então, às vezes, o paciente tem um sono excessivo durante o dia e durante a noite, dormindo às vezes vários dias. Distúrbios do ciclo circadiano, quando aquele paciente ele troca o dia pela noite, ele está extremamente ativo durante a noite, extremamente sonolento durante o dia. As parassonias, né, o sonambulismo, por exemplo, é uma parassonia. Distúrbio dos movimentos relacionados com sono, sintomas isolados e outros distúrbios do sono. Isso aqui é o que diz, né, o manual de estatística, né, o DSM-5. Tá? Mas o que mais a gente vai tratar nessa aula é exatamente a insônia, tá certo, gente? Então vamos falar um pouquinho da epidemiologia da insônia. Então, a insônia é o distúrbio do sono mais frequente. Vejam que passa de 60%. Então, quando a gente trata de todos os distúrbios do sono, mais de 60% dos pacientes eles têm como principal distúrbio do sono a insônia. Tá? A gente tem a apneia aqui também, bastante frequente, mas a insônia ela prevalece. E quando a gente olha a causa dessa insônia, o mais surpreendente é isso, ó, de 30% a 40% são distúrbios mentais, principalmente ansiedade e depressão. Então, a grande maioria dos pacientes que têm insônia como doença, ele tem uma doença de base, alguma doença psiquiátrica, ou ansiedade, ou depressão, ou os dois juntos. Então, às vezes é necessário tratar o distúrbio psiquiátrico, a doença psiquiátrica, para só então o paciente melhorar da insônia. Pode-se até inicialmente tratar a insônia propriamente dita com hipnótico, mas muito provavelmente, se não tratar a doença de base, o paciente não vai melhorar da insônia nunca. E é isso que acontece muitas vezes. O paciente é tratado durante 10, 20, 30 anos, e às vezes até com benzodiazepínicos,
mas não é tratada a doença de base e o paciente precisa utilizar aquele hipnótico por muito tempo, porque de fato o problema dele não é a insônia, é a doença de base que está causando a insônia dele, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que é que estão perguntando. A Aline está perguntando, professor, esse núcleo pode ser hiperativado por algum gatilho, como ansiedade, por exemplo? Sim, com certeza, Aline. Um dos tratamentos mais eficientes, a gente viu na última aula, né, na aula sobre ansiedade, que ansiedade é o quê? Nós temos a hiperativação de diversas áreas cerebrais. Dentre elas, nós temos exatamente o núcleo túbero-mamilar. Então, o núcleo túbero-mamilar vai estar muito ativado na ansiedade e aí o paciente ele vai muitas vezes demorar a dormir, que é aquela insônia inicial, ou ele vai acordar muito cedo, ou vai acordar muitas vezes durante o dia, mas tem uma relação sim, com certeza, viu? Ok, gente, entendido isso aqui, né? Vamos para frente. Diagnóstico. Quais são os critérios de diagnóstico? Então, primeiro, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, é o mesmo que a gente falou sobre depressão, a gente falou sobre ansiedade também. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que insônia é um distúrbio do sono, na qual o paciente queixa-se de insatisfação com a quantidade ou com a qualidade do sono. Quantidade a gente já entendeu. Estou dormindo insuficiente. Estou dormindo pouco. Estou dormindo 8 horas, mas não está sendo suficiente. Qualidade, olha, eu estou dormindo a noite toda, estou dormindo tantas horas, mas eu estou acordando cansado. Esse meu sono, ele não está sendo restaurador, tá certo? Então, é insatisfação com a quantidade e também com a qualidade. Só que a gente tem que levar em consideração esses parâmetros, ó. Durante 3 noites na mesma semana, por 3 meses seguidos. Para ser considerado insônia, para a gente diagnosticar como insônia, há necessidade de que o paciente ele tenha insatisfação com a quantidade ou com a qualidade do sono durante 3 noites na mesma semana e que esses sintomas eles permaneçam por pelo menos 3 meses seguidos. E além da insatisfação com a quantidade e com a qualidade, ainda temos associação com outros sintomas. Quais são esses outros sintomas? O primeiro deles, tá aqui, ó, 3 noites por 3 meses. O primeiro deles é o quê? Dificuldade de manter o sono. O paciente não consegue manter o sono. Ele se acorda muito frequentemente durante a noite. E essa frequência de despertar noturno, ele até consegue dormir. Ele até consegue dormir rápido. Mas ele acorda muitas vezes durante a noite. Então essa insônia é chamada de insônia de manutenção. Vai ver na aula de amanhã que existe um guideline que é exatamente pensando no tratamento da insônia, se ela é de manutenção, se a insônia é uma insônia que vai acontecer quando o paciente ele tem dificuldade de iniciar o sono, por exemplo. Tá? Então, é pensado exatamente nessas características. Então, além do paciente ter insatisfação com a quantidade, com a qualidade, ele tem muita dificuldade em manter o sono. Ou ele tem dificuldade em iniciar o sono, que é a insônia inicial. Então, ele deita na cama e passa horas e horas e horas sem dormir. Tá? Quando ele dorme, ele consegue, às vezes, manter a noite toda dormindo, mas, às vezes, ele tem dificuldade aqui em iniciar. Ou ele desperta precocemente pela manhã, com dificuldade em retornar ao sono, que essa insônia é chamada insônia terminal. Então, é importante a gente saber esses tipos de insônia, porque existe tratamento específico para cada uma delas. A insônia de manutenção é quando aquela pessoa tem dificuldade de manter o sono. A insônia inicial é quando o paciente tem dificuldade de iniciar a dormir, né? E a insônia do despertar é quando a insônia terminal é quando o paciente ele acorda muito cedo e não consegue voltar a dormir. Principais causas, né? Principais causas da insônia. Então a gente tem o alcoolismo, a dor, principalmente a dor crônica, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, como DPOC e asma, diabetes, doença do refluxo, né, gastroesofágico, doença péptica, e a gente já viu essa daqui, ó, doença de Parkinson. A gente viu que a doença de Parkinson existe uma fase evolutiva da doença de Parkinson que o paciente ele tem dificuldade para dormir, certo? Que outras causas podem existir? O
Paciente que passou por cirurgias, às vezes ele começa a ter problemas de insônia, que usam medicamentos, principalmente medicamentos que são estimulantes cerebrais, que tem a doença da síndrome das pernas inquietas, movimentos anormais, distúrbios mentais, principalmente ansiedade, né, que a gente viu, distúrbios respiratórios e outras causas também, tá? Então são diversas causas, né? Acho que algumas causas são bem típicas e bem claras para a gente, né? Problemas respiratórios, dor, né? Uso de medicamento, né? Distúrbios mentais, mas outras nem tanto, certo? Elias está comentando aqui, no meu caso, eu deito, mas muitas vezes tenho muita dificuldade de pegar no sono. Mas quando durmo, consigo dormir ininterruptamente e acordo descansado, mesmo que seja pouco tempo de sono. Então, talvez, Elias, o que está acontecendo é que existe aquele efeito do pensamento acelerado, né? Que você fica, às vezes, você deita e fica pensando no dia de amanhã o que vai fazer, ou fica pensando até no dia de hoje o que aconteceu. Então, aquilo tudo vai fazendo uma retroalimentação positiva no seu cérebro para você se manter acordado. Então, talvez um aspecto importante e que a gente vai ver na aula de amanhã é a higiene do sono. Então, na higiene do sono, a gente tem diversas técnicas de relaxamento, né? Técnicas que fazem com que a gente limpe a nossa mente e que a gente possa dormir um pouco mais tranquilo. Cauane, pode falar. Professor, você estava falando aí sobre alguns medicamentos. Eu queria saber se os antihipertensivos, né, que agem no sistema nervoso autônomo, se eles podem dar algum início dessas classificações de insônia. Porque eu estou lembrando aqui da minha mãe, ela é hipertensa há uns 4 anos. E aí ela já tem relatado para mim que, tipo assim, ela acorda de manhã cedo, tipo 3, 4 horas da manhã, e não consegue voltar a dormir de novo. Qual é o antihipertensivo, Cauane? Ela toma losartana. Não, losartana não. Losartana não tem relação não, mas principalmente os antihipertensivos, como você falou, que agem no sistema nervoso autônomo, sim, esses daí eles podem alterar, principalmente não só batimentos cardíacos, não só frequência cardíaca, né, força de contração, mas eles alteram o mesmo funcionamento do sistema nervoso autônomo e podem, né, assim como a gente viu, doenças respiratórias, doenças que são broncoconstrictoras, eles podem interferir no sono, né, os fármacos também. Mas é muito mais comum alguns antidepressivos que são inibidores da recaptação de noradrenalina. A noradrenalina a gente viu ali que participa do circuito da vigília. Então, o aumento de noradrenalina no sistema nervoso central muitas vezes é responsável justamente pela insônia. Isso acontece muito quando o paciente faz uso de medicamentos antidepressivos, certo? Hidroclorotiazida também, né, Cauane? Hidroclorotiazida, o problema da hidroclorotiazida é se for feito uso à noite, né? Que o paciente vai... E isso é uma coisa importante, porque utilizar o diurético à noite não só é ruim porque o paciente vai ter que se acordar várias vezes durante a noite, mas atrapalhar ou interferir no sono do paciente, isso por si só já vai aumentar a pressão arterial, né? Então a gente tem esses problemas também. Da mesma forma que diuréticos fazem com que a pessoa acorde à noite para ir ao banheiro, piorando a qualidade do sono. Piorando a qualidade do sono e também interferindo no próprio controle da pressão arterial. Ok, gente? Então vamos lá. Consequências. O que é que pode trazer de consequência para o paciente se ele tiver insônia? E é por isso que a gente precisa muitas vezes tratar a insônia, não só porque obviamente vai trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente, mas porque vai trazer algumas consequências também. Trouxe algumas delas aqui, ó. Eles podem diminuir, a insônia pode diminuir a memória, diminuir a atenção, e a gente já entendeu um pouco por que isso acontece. Quando o paciente dorme bem, ele chega nas fases mais profundas do sono, ele tem uma restauração neuronal. Então, o cérebro ele descansa, ele diminui toda a atividade neuronal e isso é importante para a recuperação, né, de todo o funcionamento dos neurônios. Quando isso não acontece, o paciente está sempre com os circuitos neuronais ativos,
nós temos essa diminuição da memória e também da atenção. Problemas cardíacos também, a gente vai falar um pouquinho deles, aumenta a chance de problemas cardíacos, diminui a sexualidade, aumenta o peso corporal, diminui o sistema imune, né? Diminui as defesas, diminui a aparência, diminui o humor e também aumenta a possibilidade de acidentes, tá? Vou falar de 3 deles que eu acho que são os mais importantes. Um deles é os problemas cardíacos. Vou clicar aqui só para a gente ter uma ideia. Ó. Insônia, o que acontece? É um estado de hiperativação. Essa hiperativação, acho que já entra até no que a própria Kawane falou, né? Estado de hiperativação vai ter como mecanismo a ativação simpática aumentada. A ativação simpática aumentada, nós temos elevação da frequência cardíaca e também da pressão arterial. Então vejam como a insônia gerou um mecanismo que posteriormente aumentou a pressão arterial. O aumento da pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, vai trazer para o paciente a chance de ter as chances maiores de ter cardiopatia. Duração do sono reduzida vai produzir também inflamação sistêmica elevada. Isso vai aumentar a chance de aterogênese, que juntamente com a elevação da frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, vai dar um risco cardiovascular maior para o paciente. E quando o paciente tem um sono muito fragmentado, pode gerar um mecanismo, gerar uma desregulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Isso também vai aumentar a resistência à insulina e também vai piorar aí o risco cardiovascular. Então vejam que o paciente que não dorme bem, paciente com insônia crônica, e essa insônia não é tratada, ele tem uma chance maior de ter um risco cardiovascular, por diversos mecanismos, certo? Voltando aqui, então, falou dos problemas cardíacos, peso corporal aumentado, né? Vamos entender aqui como é que é esse peso corporal aumentado. Distúrbio do sono, insônia, tá certo? Aumenta a fadiga. A gente viu que o sono ele não é restaurador. Se aquela pessoa, se aquele indivíduo ele não dorme bem durante a noite, ele vai acordar no dia seguinte cansado. Se ele vai acordar cansado, ele não vai ter disposição nenhuma para fazer atividade física. Sem atividade física, a chance da obesidade aumenta. Da mesma forma, o distúrbio do sono vai diminuir a produção de leptina, aumentar a produção de grelina. Esse desbalanço leptina-grelina vai aumentar a fome, a ingestão de alimentos. E aí essa ingestão de alimentos, principalmente gordurosos, carboidratos, também vai aumentar a obesidade. Então, é uma receita explosiva. Aumenta a ingestão porque promove esse desbalanço grelina-leptina e diminui a atividade física também. Então, o paciente que tem distúrbio do sono, ele tem boas chances de desenvolver a obesidade também. E o terceiro ponto é justamente a memória e a atenção, ou seja, o desgaste com o sistema neuronal. Quando a gente olha disfunção do sono, principalmente o sono fragmentado, aumenta a atividade neuronal. O sono, o principal objetivo, o principal papel do sono é fazer com que aquele indivíduo ele tenha um descanso, que ele tenha uma redução na atividade de diversos órgãos, diversos sistemas, e aqui a gente está falando do sistema nervoso central, a diminuição da atividade neuronal, e essa diminuição da atividade neuronal é justamente para a recuperação, para a consolidação do funcionamento dos neurônios. Então, esse aumento da atividade neuronal promove deposição patológica de diversas proteínas no sistema nervoso central, e juntamente com estresse oxidativo, juntamente com o processo inflamatório aumentado, isso vai chegar no processo neurodegenerativo, né? Então, vejam que isso aqui está muito parecido com Alzheimer. Então, vejam que distúrbio do sono pode acelerar a neurodegeneração. Isso certamente vai ser maléfico para o paciente, para o indivíduo, tá certo? E finalmente o tratamento, né, gente? Vai falar do tratamento amanhã, né? Mas é aqui só para a gente ter uma noção do que a gente vai falar amanhã, tá certo, gente? Então, insônia, ele vai ter um tratamento não farmacológico. E o que é que entra no tratamento não farmacológico? Mudanças dietéticas. Como assim mudanças dietéticas, professor? Principalmente café, bebidas estimulantes,
né, tudo aquilo que possa promover o aumento da atividade cerebral precisa ser encarado como tratamento para o paciente ele ter uma higiene do sono. Mudanças no estilo de vida. Então, o paciente que utiliza computador, utiliza o celular até tarde da noite. Então, tudo isso, aquela luz azul, ele está estimulando a toda hora o nosso cérebro, a dificuldade também maior de dormir, tá certo? Terapia psicológica também entra no tratamento não farmacológico e a higiene do sono, né? As terapias que são baseadas em psicoterapia, em musicoterapia, então tudo isso aí também faz parte da higiene do sono. Além do tratamento não farmacológico, o tratamento que a gente vai falar amanhã também vai ser farmacológico. E aí entra os benzodiazepínicos, entra sim. E aí lembram que eu falei para vocês na última aula sobre ansiedade, que os benzodiazepínicos eles são utilizados como ansiolíticos, os benzodiazepínicos são utilizados também como hipnóticos. Os que agem principalmente como hipnóticos são os que são seletivos para o receptor GABA, que tem aquela subunidade alfa-1. Mas lembrando que para eles serem utilizados como hipnóticos, eles precisam ter um tempo meia-vida mais curto, ou até moderado, né? Mas eles não podem ter um tempo meia-vida longo. Se eles têm um tempo meia-vida longo, eles vão promover a sonolência diurna também, e isso não é desejado. Os antidepressivos atuam naqueles circuitos que a gente viu relacionado com a vigília. Os antihistamínicos, alguns hipnóticos são chamados de hipnóticos seletivos, que eles são benzodiazepínicos, né? Eles são hipnóticos não benzodiazepínicos. Os antipsicóticos, os agentes melatoninérgicos, que a gente vai falar amanhã também, e os agentes antagonistas da orexina, tá? Então, a gente pode dividir o tratamento da insônia dessa forma, né? Tratamento farmacológico, tratamento também não farmacológico. Ok, pessoal, perguntas? Professor, Oi, pode perguntar. no caso do insônia primária, se não tem uma doença básica como ansiedade, depressão, os benzodiazepínicos seria a primeira escolha, no caso, né? Não, seria não. A gente vai ver amanhã, né? Esse foi uma excelente pergunta, viu, Sayuri? Se o paciente ele tem uma insônia e essa insônia tem comorbidades, ele precisa tratar a comorbidade. Se ele tem um insônia associado a uma ansiedade, ele vai ter que tratar a ansiedade. E aí pode ser tratado com um benzodiazepínico, até pode, né? Se for um benzodiazepínico de longa ação, mas normalmente é tratado com antidepressivo. Se o paciente tem uma insônia causada, por exemplo, porque ele tem doença de Parkinson, ele precisa controlar o avanço da doença. Se ele tem uma epilepsia, ele precisa tratar também a epilepsia com anticonvulsivante. Então, quando ele tem comorbidade, é importante ele tratar a comorbidade também, porque a doença de base não é insônia, tá certo? Mas se o paciente tem insônia primária, aí sim, se ele tem insônia primária, aí a gente viu inclusive no caso clínico, que aquele paciente aparentemente não tinha nem nada que justificasse a paciente do caso clínico, o médico prescreveu para ela o que? O Zolpidem. O Zolpidem é lembrei, é verdade. O Zolpidem é um tipo de hipnótico que é utilizado para tratar a insônia quando ela não tem uma doença de base, né? Uma insônia primária, tá bom? E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia. Até a próxima aula.